Júlio, eu vi você falando um pouquinho no seu livro sobre a necessidade de a gente definir, ou redefinir, não sei, o que é o Estado laico. Você pode falar um pouquinho disso para a gente também? Então, Estado laico é um negócio assim que ele é o princípio para você definir a atuação das igrejas na esfera pública, né? E para você interpretar também essa dinâmica do direito religioso. Por quê? Hoje em dia, quase todas as vezes que a igreja ou que um cristão vai se manifestar na esfera pública, sempre tem um doido que se levanta e diz assim: mas o Estado é laico, não pode fazer nada. Então assim, a gente vai falar contra o aborto, o Estado é laico, a igreja não pode se meter. A gente vai falar de legalização de droga, o Estado é laico, a igreja não pode se meter. Mas isso virou sendo um chavão, né, vamos dizer assim, das pessoas para impedir que a igreja se manifeste na esfera pública, que a religião se manifeste na esfera pública. Mas o que é de fato o Estado laico? Cada país, vamos dizer assim, tem uma forma de tratar as relações entre o Estado e a religião. No nosso país, a gente está, primeiro, com uma igreja que é uma Constituição que diz que está sendo promulgada sobre a proteção de Deus. E no artigo 19.1 ela diz que esse processo de relação entre o Estado, que o Estado não pode financiar uma igreja, não pode se relacionar com uma igreja, com a entidade religiosa, desde que ele pode se relacionar desde que haja interesse público. Então eu fico pensando em algumas coisas, por exemplo, quando a gente pensa em ressocialização de presos, que é uma dinâmica que a gente trabalha muito, quais são as entidades que estão afetas à ressocialização de presos, que é interesse público? É a igreja. Quando a gente pensa em tratamento de pessoas de independência química, quais são as dinâmicas que estão envolvendo esse processo de recuperação dessas pessoas? Da igreja. Então, assim, não é que a igreja está afastada da esfera pública. Na verdade, a nossa Constituição garante a liberdade religiosa, garante a livre manifestação do pensamento religioso, garante a liberdade de organização do culto, garante a imunidade tributária, quer você queira, quer não, a igreja não paga imposto. Então, assim, são várias dinâmicas que estão relacionadas à igreja, dentro, ou à religião, dentro da esfera constitucional, que o que a gente percebe é que a nossa Constituição não quer jogar a religião para debaixo do tapete, né? Como se ela não fosse importante, tirando da esfera pública. Na verdade, o que a nossa Constituição quer é valorizar essa dinâmica religiosa, inclusive valorizar o processo de que, quando a gente tem um interesse público envolvido, que o Estado pode sim se socorrer da religião. É muito interessante, só para ficar como um exemplo, quando a gente teve essas tragédias, né, de Brumadinho, de Mariana, quais foram os lugares em que a gente teve ajuda, né, naquela tragédia? Foram as igrejas. Né? A Convenção Batista se junta, monta uma lavanderia para lavar a roupa dos bombeiros, e aí, nessa hora, ninguém grita que o Estado é laico. Né? Ninguém fala que o Estado não pode ter parceria com a igreja, ninguém fala que a igreja não pode se manifestar, porque a igreja está ali ajudando, está todo mundo vendo aquele processo. Né? Mas aí querem dizer Estado laico quando a gente tem esse processo de uma manifestação que vai contra, vamos dizer assim, ou uma expansão do Evangelho, alguma coisa assim, é que surge esse problema, né, esse grito de Estado laico.